Bom dia, nono ano. Hoje, dia 5 de outubro, aí nós estamos caminhando para o final do ano. E hoje a gente vai estudar sobre o capítulo 11, que fala sobre as experiências ditatoriais, né, na América Latina e a ditadura civil-militar que aconteceu no Brasil em 1964. A gente vai perceber aí que os Estados Unidos eles vão apoiar os golpes militares na América Latina. Por que eles apoiam os golpes militares na América Latina? Porque os Estados Unidos, um país capitalista, tinha medo da influência comunista na América Latina. Então ele vai começar a apoiar esses golpes civis militares nesses países da América Latina aí. E vão criar uma doutrina chamada de doutrina de segurança nacional. Essa doutrina reprimia, né, a oposição e fornecia também apoio financeiro a essas pessoas aí. Então nós vamos ter ditaduras no Brasil, no Chile, na Argentina, né? E a gente tem aí um exemplo aí que eu coloquei no texto para vocês das Mães da Praça de Maio, né? Que se reúnem milhares de mulheres na Argentina até os dias de hoje para exigir notícia dos seus filhos que sumiram na época da ditadura na Argentina, simplesmente desapareceram, né? Eram pessoas que lutavam contra o governo ditatorial e que em determinado momento foram presas e nunca mais apareceram. Então essas mães até hoje querem saber onde estão seus filhos, né? Onde foram enterrados, né? Porque uma coisa é você saber, né, que um parente seu morreu. Outra coisa é você saber que a pessoa desapareceu e você não tem a menor ideia do que aconteceu. Passar 1, 2, 5, 10, 15 anos, né? E eu acho que a pessoa, ao mesmo tempo que ela tem aquela certeza de que a pessoa morreu, ela fica aquela, mas eu não enterrei a pessoa, será que ela morreu mesmo, né? Então deve ficar meio aquela dúvida, né, no coração. A gente fala sobre o Chile, que foi uma das ditaduras mais violentas com Pinochet, tá? Ele privatizou várias empresas, entrou em massa empresas multinacionais no país, né? E essa entrada dessas empresas multinacionais vão prejudicar as empresas chilenas, tá? Porque ele vai favorecer essas empresas multinacionais, levando essas empresas chilenas, né? Muitas delas à quebra, né? À falência. Há uma concentração de renda no Chile. O que é concentração de renda? Muitas pessoas com pouco dinheiro e pouquíssimas pessoas muito ricas no país, né? Condições de vida dos trabalhadores, de alguns trabalhadores melhoraram nesse período aí. A gente vai ter a Operação Cóndor, tá? Que é uma aliança entre as ditaduras da Argentina, Chile, Brasil, Uruguai e Paraguai. Então esses países, né, que eram todos países com ditaduras, eles se unem nesse momento, né? E qual era o objetivo deles através dessa operação? Era obter informações da oposição, vigiar, sequestrar, torturar e eliminar aquelas pessoas que eram consideradas subversivas, ou seja, aquelas pessoas que lutavam aí contra esses governos ditatoriais aí. No Brasil, em 1964, dia 31 de março, com a queda de Jango, né, que foi o nosso último presidente democrático antes da ditadura militar, foi instituída no Brasil em 64 a ditadura militar e ele passa a governar através de atos institucionais, né? Ou seja, os militares passam a governar, né, com o poder concentrado nas mãos, né? Através de decretos. Há um fortalecimento do regime. E esse fortalecimento do regime acontece de algumas maneiras. Por exemplo, ele elimina os partidos políticos e só ficam 2 partidos políticos, o do governo e uma oposição consentida. Então, o país passa a ter apenas 2 partidos políticos. O partido do governo e uma oposição, mas era uma oposição controlada e consentida, né? A gente tem a lei de imprensa, a lei da segurança nacional, que vai aumentar a perseguição às pessoas que não concordavam com o regime, né? A gente vai ter a censura na ditadura, né? A censura na imprensa, a censura nas artes. Então o jornal, antes de circular, né, a gente tinha os interventores, né, que iam nos jornais, nas revistas, para ler aquilo que seria publicado no dia seguinte. Aquilo que eles não concordassem, né, era arriscado, né, e não poderia circular no dia seguinte no jornal ou na revista, seja lá qual fosse o meio, né? Então, assim, não havia corrupção, professora, no período da ditadura, não havia violência? Havia corrupção, havia violência, só que havia censura, e a censura não permitia que isso fosse falado, né? Então, se não permite que isso seja falado, é como se ela não existisse. Mas, na realidade, existia, né? A gente vai ter uma oposição armada, esses grupos opositores ao governo não vai ser só grupos de protesto, de ir pra rua, de fazer faixa, não, nada disso, vão pegar em armas mesmo, vão partir pra cima aí, tá? Alguns setores dessa oposição vão aderir a sequestros, tá? A sequestro de pessoas que eram consideradas importantes. Então, assim, quando o governo prendia algumas pessoas da oposição, uma das estratégias deles eram
sequestrar algumas pessoas importantes e fazer como moeda de troca, né? Você solta aí os nossos colegas aí, né, que trabalham com a gente na oposição, e em troca a gente solta essa pessoa importante que foi sequestrada aí. A gente tem o DOI-CODE, que é criado em 1970, que tinha como objetivo mesmo perseguir, torturar e matar pessoas, né? Muitas pessoas desapareceram, assim como a gente falou daquelas mães da Argentina que procuram seus filhos mortos. Até hoje no Brasil também, muitos pais não enterraram seus filhos, né? Muitos filhos não sabem o paradeiro de seus pais, porque foram mortos nesse período e os corpos não foram achados até os dias de hoje. A gente tem nesse período da ditadura o milagre econômico, né? O crescimento do país, crescimento interno, mas isso não significou uma melhoria para a população, tá? Aumentou o PIB, no Produto Interno Brasileiro, mas isso não significou uma melhora de vida na grande parte da população, e houve, inclusive, uma concentração de renda, né? Já falei para vocês, concentração de renda, poucas pessoas com muito dinheiro e muitas pessoas com pouco dinheiro aí. E logo após esse milagre econômico, né, que foi esse crescimento econômico no Brasil, o custo de vida cresceu e a inflação cresceu também. A gente vai ter depois a abertura política no Brasil. A abertura política ela vai ser lenta, gradual e segura. Ela vai ser aos poucos, né? Ou seja, não vai acabar a ditadura militar de um dia para o outro. Aos poucos eles vão implementando, né, situações que vão eliminando, né, essas características da ditadura aí, tá? Cultura na ditadura foi importante, né? Porque protestar contra a ditadura militar, e muitas vezes os artistas, por exemplo, se eu não me engano foi Chico Buarque de Holanda, ele faz uma música chamada Cálice. Na música, o cálice, né, escrita cálice, é aquele cálice de beber, né? Cálice. Mas na realidade o que ele queria dizer era o cálice, né, de ficar quieto. Então eles usavam às vezes palavras de duplos sentidos para confrontar essa ditadura aí e permitir que as músicas passassem, né, ou que as poesias passassem. Porque assim, se o censor viesse, né, sobre eles, falou, não, mas essa palavra aqui, a grafia dela é assim, ela significa isso, né? Mas na realidade não era isso. Mas como a grafia era escrita de outra forma, né, eles não tinham como censurar. Mas o cálice de beber, na realidade, era o cálice de que eles estavam falando que o governo queriam que eles ficassem quietos. Então era uma forma de burlar aí a censura, né? A gente tem nesse momento também um movimento negro, né, atuando nesse momento aí no período da ditadura, né, na luta contra o racismo, que a gente vê que é uma coisa cada vez mais forte, hoje muito comum, até mesmo porque a gente tem as redes sociais. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas o racismo agora tá demais, o preconceito não tá demais, sempre existiu. É porque agora ele tá sendo filmado, né? Agora todas as pessoas possuem um celular de qualquer lugar, elas conseguem filmar e postar imediatamente nas suas redes sociais, né? E aquilo aparece para o Brasil inteiro ou para o mundo inteiro, né? Então, assim, esse movimento negro atuou bastante aí nessa época da ditadura, também na valorização da cultura, né, afro-brasileira e pelos direitos da população negra aí. E a gente tem instaurado também a Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade, ela tem como objetivo esclarecer as violências e a identificação dos responsáveis, ou seja, quem torturou, quem matou, né? Onde estão os corpos. Então, esse era um dos objetivos aí da Comissão da Verdade.